Imagine um lugar, sem leis, sem dinheiro, sem governo, apenas pessoas tentando sobreviver. Cada um fazia o que podia. Pescava no riacho, colhia frutas silvestres, construía abrigos simples de folhas e madeira. Quando precisavam de algo que não tinham, trocavam. A vida era simples, mas nem por isso estava em paz. Um morador queria peixe, outro queria frutas, mas muitas vezes ninguém queria o que o outro oferecia. Era difícil encontrar equivalência. O escambo, a troca direta de bens, tinha um problema. Exigia que dois desejos coincidissem. E isso quase nunca acontecia. Com o tempo, os conflitos aumentavam. Um dizia: "Ele me prometeu um cesto pelo meu peixe." O outro retrucava: "Mas eu mudei de ideia." Não havia regras, só vontades. Então, um morador, mais velho, sereno, atento, se ofereceu para ajudar. Ele se dispôs a ouvir os dois lados com calma, registrar os acordos e garantir que, uma vez feita a troca, ela fosse cumprida. Propôs que ele seria o conciliador da ilha. E pela primeira vez, houve paz. Com o passar do tempo, a população percebeu que esse método funcionava. Passaram a confiar nele. Um dia, todos se reuniram para decidir oficialmente quem ficaria responsável por manter a ordem, e de maneira unânime, escolheram aquele homem mais velho. Não chamavam isso de eleição, mas foi, de certa forma, um voto coletivo. Decidiram que, sempre que houvesse conflito, ele seria chamado. Ele acompanharia as negociações, resolveria disputas e cuidaria para que a ordem fosse mantida. Aos poucos, esse papel se fortaleceu. Ele se tornou responsável por manter a paz. Em troca, cada morador daria um pouco do que produzia: um peixe, uma fruta, um pedaço de pão. Era uma contribuição voluntária, mas necessária. E assim surgiu o primeiro imposto. Com o tempo, o conciliador passou a cuidar de mais assuntos. Decidia sobre horários comuns de pesca, caminhos seguros, divisão de áreas de cultivo. Percebeu que não poderia fazer tudo sozinho. Começou a ter ajudantes. Um para cuidar da segurança, outro para resolver disputas menores, alguém para registrar as contribuições e acordos. A comunidade ganhou mais organização, o conciliador ganhou mais responsabilidade, mais respeito e mais poder. O que começou com um simples acordo virou estrutura, e o que era espontâneo virou sistema. Pela primeira vez, o poder foi dividido. Nasceu ali a base de um governo, uma estrutura que, de formas diferentes, sobrevive até hoje. No próximo episódio de Fábulas Financeiras, vamos conhecer como essa pequena estrutura cresceu, se dividiu em poderes e por que, mesmo pequena, já precisava de muito mais do que peixe e frutas para funcionar.